Glória a Deus, meus irmãos, nós vamos trazer aqui, bendito seja Deus, a palavra de Deus. Desta feita nós vamos iniciar a mensagem da epístola de Paulo aos Romanos. A partir daqui nós estaremos trazendo a mensagem da palavra de Deus neste livro sagrado do Novo Testamento, a epístola aos Romanos, sem dúvida da autoria de Paulo. Nós viemos aqui apresentar alguns dados para nos ajudarmos a entender a voz de Deus ao nosso coração. A epístola tem 16 capítulos, 433 versículos que vão nos ajudar a saber o que Deus tem para nós. Epístola de Paulo aos Romanos, como dizemos, o autor é ele mesmo. A data, provavelmente o ano de 58, seja a data desta epístola, o local onde Paulo estava na época. Coríntios, ele estava ali na cidade de Coríntios, e o principal tema, embora possam haver outras possibilidades, o principal tema é a justificação pela fé, né? Então, isso aqui, Paulo, ele trouxe aqui o assunto de justificação, porque ele vai tratar aqui a respeito de Jesus Cristo e a questão de salvação entre judeus e gentios, que vão traçar aqui um longo discurso, e é um tema de justificação como se for um tribunal que justifica porque que ele está falando da salvação por Cristo Jesus e não pela lei, como queriam os judeus, né? Às vezes chamaram esta epístola de quintessência, né, de Paulo. A quintessência é algo assim que vai mostrar Paulo tem pensamentos, 5 formas de pensar, e ele vai trazer o conhecimento dessas formas de pensamento. E às vezes, por exemplo, no capítulo 15, ficou um vácuo ali para entrar no 16, por isso chamado de quintessência, porque às vezes, quando alguns estudos dizem que o quinto elemento deixa algo vazio, né? Nós vamos deixar aqui a base da carta, a estrutura, saudações, orações, agradecimento, conteúdo especial, saudações especiais a pessoas especiais, né? Então, está aqui a estrutura básica da carta, que era uma carta como se fora uma carta comum, porém, ela tornou-se algo tão especial no meio dos cristãos que ela trouxe a palavra de Deus doutrinária, que é utilizada até hoje, foi inserida no cânon por causa da sua validade, da sua grandeza aí, de explicar a salvação e a justificação pela fé em Cristo Jesus, né? Nós vamos ver que Paulo, ele estava como se fora ditando ali a palavra, e quando ele vai ditando, um dos seus colaboradores, chamado de Tércio, ele escreve, né? Isso aqui, Paulo esta referência em Romanos 16 e 22, a referência que fala sobre Tércio. Eu Tércio, escrevi essa carta, porém, ele estava dizendo o seguinte: eu, Paulo,
o Paulo dito, e Tércio era quem estava escrevendo, né? Uma espécie de secretário que faz o que o chefe manda, né? Então Paulo foi inspirado por Deus e Tércio pegou ali papel e tinta e escreveu esta mensagem, né? Ela é como se fora testamentária. O que seria isso? Mostra que Paulo estava passando os seus últimos desejos, seus últimos pensamentos, né? Ele estava demonstrando ali o que ele queria fazer. Ele tanto orava pelos romanos, como os romanos oravam por ele, e Paulo tinha um desejo de sair de onde estava para ir lá em Roma pregar para eles pessoalmente, né? Porque na verdade Paulo nunca foi à igreja em Roma literalmente pregar para cada pessoa, como ele fazia por onde passava nas suas viagens missionárias, né? Então este autor aqui, ele nos ensina que Paulo não foi a Roma antes de sua prisão, né? Porque ele esteve preso em Roma, alugou casa e ficou lá. Porém, aqui nós estamos falando de ir fazer um trabalho missionário, pregar literalmente como, né, fosse aquele pastor lá em Roma, ou missionário, viajante, pregando, fazendo o id que vai, né? Então, ela é, assim, de um ponto de vista profilática, né? Que essa palavra profilática, ela quer dizer algo que protege de infecções. E o que seria proteger de infecção que Paulo queria dizer? Paulo era um homem muito culto, né? Andaregaço de fardias tépia. A cultura mostra que os conhecimentos científicos profilática quer dizer que haveria ali doutrinas perigosas e pessoas com palavras persuasivas querendo distorcer a palavra original de Deus que aprenderam dos apóstolos, dos outros enviados, e eles queriam infeccionar a igreja, inserir no corpo da igreja algo que não era verdadeiro. As distorções, e hoje não é diferente. Hoje tem muita gente distorcendo aí a palavra de Deus e inserindo no seio da igreja, dentro da igreja, algo que não foi ensinado na palavra de Deus, algo que não é verdade, algo que Jesus não disse, algo que os verdadeiros pregadores não pregam, está cheio de distorções. Então vamos pela palavra, não vamos aceitar essa infecção, essa doutrina mentirosa, esse negócio aí. Tem lá outra expressão paulina que diz que tem uma doutrina por aí que dá uma doença nos ouvidos, né? Dá uma doença nos ouvidos, cuidado, vamos entrar pela palavra verdadeira. Então vamos ler, vamos aprender a palavra verdadeira para andar por ela. O esquema da carta, ela vai se dividindo aqui em algumas partes. Capítulo de 1 a 8 são o problema da justiça. Capítulo de 9 a 11, um problema dos judeus escolhidos, embora eles tenham rejeitado Jesus. O capítulo de número 12 a 15, a questão da prática da vida diária. E o capítulo 16 é um capítulo de uma apresentação aqui e saudações a muitas pessoas, inclusive uma mulher chamada Febe, né? Nós vamos mais para frente saber de cada detalhe, né? Entrando aqui sobre a questão da justiça, né? É um relacionamento com Deus. Ele exige de nós justiça, santidade, né? E a justiça, ela não pode ser imparcial, né? Ela não pode ser assim, tipo, os judeus queriam justificar, querendo dizer assim, não, Deus é nosso porque Abraão é nosso pai, porque aí foi lá os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e a nossa descendência, é nosso Deus, são a nossa lei, os nossos mandamentos, e eles imaginavam assim. Então isso era injustiça. Mas
nós vamos aprender sobre a justiça de Deus no relacionamento geral com a humanidade, né? O problema dos judeus escolhidos que rejeitaram a Jesus. Isso aqui é grave porque naquela época os judeus, eles batiam por fé e verdade, e ainda hoje, né? Jesus é nosso, Jesus vem dos judeus e nós queremos, nossa, a salvação é nossa, os gentios são cães, gentio não. Eles não admitiam uma salvação universal, uma salvação planetária da humanidade, uma abrangência mundial, né? E o problema da vida diária, questões éticas, né? Se eu vou comer algo que ofende o meu irmão, que faz o meu irmão se desviar, então não preciso fazer, não preciso comer, né? Qualquer coisa que eu fizer que deixa meu irmão com a fé fraca, é melhor eu não fazer, né? É melhor eu não fazer. Então, nós vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, que vão surgir outras questões importantes aqui. O capítulo 16, ele é muito questionado, se ele realmente faz parte da carta ou não, né? Porque Paulo, ele faz aqui um relatório de 26 pessoas, ele fala de 26 pessoas, mas ele cita nomes como se fossem pessoas íntimas, 24 nomes, né? Porém, algo de interessante, como Paulo nunca foi à igreja em Roma, como ele nunca doutrinou pessoalmente, como ele nunca pastoreou lá, como ele nunca fez missão lá, então alguns autores, historiadores, comentaristas, eruditos, pessoas que estão dentro da palavra de Deus, elas questionam o seguinte: como é que Paulo fala nome de pessoas que ele nunca viu, nunca saudou pessoalmente, nunca apertou sua mão, nunca tomou um cafezinho com elas, né? Nunca falou de coisas de Deus com elas, nunca fez o seu discurso? Como é que ele salta? Então nós vamos saber disso no decorrer da epístola, no estudo do capítulo 16, né? Paulo pode ter escrito este capítulo separadamente para duas pessoas importantes na vida dele, que eram Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila, eles teriam estado com Paulo em algum momento, né? Eles teriam deixado Roma, esse Priscila e Áquila, no ano de 52, quando Cláudio, por decreto, expulsou os judeus, né? Em Atos, capítulo 18 e 2, Priscila e Áquila, né? Foram para Éfeso com Paulo. Depois, como esse casal foi para a cidade lá de Roma, aí eles já não tiveram mais muito contato com Paulo. Mas Paulo mandou esse capítulo para eles, que era separado, né? Principalmente para eles e para outras pessoas. Aí ele fala que o autor deste material, que Áquila e Priscila estiveram ali em Éfeso, né? Em Atos 18, capítulo 18, versículos 18 e 19, e ainda estavam em Éfeso quando foi escrita uma carta a 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 19. Então eu e você sabemos, que Paulo tinha um cuidado com todos que ele ia conhecendo, que ele ia conseguindo ter contato. Ele escrevia material para ajudar a sua fé, né? Para ajudar a sua fé. Hoje, meu irmão, se a gente vai numa igreja e passar um mês sem poder ir devido aos problemas da vida material, pessoal, vai te esquecer, porque o teu pastor também não vai procurar você não. Ele só vai querer saber se você recebeu o salário para mandar o dízimo e a oferta para ele. Isso é geral. Isso aí, acabou o amor pelas almas, acabou o amor pela nossa vida. Eles estão querendo mesmo saber se tem dinheiro no negócio, né? Coisa feia, né? A doxologia aparece ali
no capítulo 16, versículo 25, versículo 23 ao 25, porém, não aparece no capítulo 15, né? O que deixa assim um vazio lá no capítulo 15, na despedida da carta, no encerramento da carta. Por isso aqui que os estudiosos chamam de quintessência, né? Porque ficou esse vazio aqui no encerramento da carta e foi feito a doxologia, as despedidas e saudações finais lá no capítulo 16, que provavelmente não tinha nada a ver com o restante do conteúdo da carta. Observamos assim, agora, depois dessa breve introdução, nós vamos trazer o primeiro capítulo de Romanos, né? Aqui nós vamos ver que Paulo, ele se identifica como servo, né? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa parte aqui é de muitíssima importância, porque servo no grego seria doulos. Essa palavra doulos, ela tem muito a ver com escravo, aquele que fica ali nos pés do seu senhor e que faz o que o seu senhor manda, né? Importante porque hoje ninguém quer mais fazer o que Deus manda, né? O camarada inventa aí qualquer coisa e ainda usa o nome de Deus em vão, né? E aqui o verbo doulos em grego, aí vem o verbo del, que quer dizer ligar, algemar, né? Aprisionar. Nesse caso, Jesus é o Senhor, Curios em grego, e é o dono, proprietário exclusivo aqui de Paulo, né? Paulo se considera escravo de Jesus. O que Jesus mandar, eu faço. O que Jesus disser, eu digo. Para onde ele for, eu vou. É ele quem manda, é ele quem dá a ordem, é ele quem possui. Eu estou aos seus pés. Eu estou ali, eu estou amarrado, ligado, algemado a ele, né? Então, Paulo não tinha vontade própria, né? Ele fazia a vontade de Jesus Cristo. Então, vejamos aqui, Paulo não se considera autoclassificado, mas alguém que recebeu uma tarefa, né? Ou seja, lá em João, no capítulo 15, versículo 6 do Evangelho, ali, segundo João 15, 6, mostra que Jesus escolheu o povo e que é ele quem determina o que deve ser feito. João 15, 6 aqui, só para nós conferirmos, diz assim: se alguém não permanece em mim, será lançado. João 15 e versículo 6, né? E a gente vê que Jesus, ele escolheu João escolheu Paulo, né, para fazer uma tarefa. Assim como também Jesus escolheu os outros dizendo, né, não foste vós que me escolheste, mas 15 e 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e desfrute o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, eu vos conceda, né? Então, Jesus Cristo foi quem chamou a Paulo. Então, ele considera aqui que ele não é auto-apóstolo. Eu sou o apóstolo, bom, eu sou o cara. Tá cheio de gente aí, né? Eu sou o cara. Paulo disse, não, eu fui escolhido por Jesus para fazer uma tarefa. Eu fui escolhido porque foi ele que me chamou. Escolheu, não fui eu que escolhi a ele. Né? Então, meu irmão, minha irmã, profeta não se auto-escolhe. Pastor não se auto-escolhe. Missionário não se autodenomina. Eu sou isso, eu sou aquilo no ministério, na casa do Senhor. Está escrito, Jesus foi quem falou. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem escolhi a vós. Né? Olha só, que maravilha, hein? Paulo foi separado para o Evangelho. Separação aqui é muito forte, essa palavra, né? Essa palavra seria aforosein,
que quer dizer assim, separado, né? Ele está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Romanos, capítulo 1 e 1, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, separai-me para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Oh, maravilha, saber que Deus escolheu. É por isso que eu prego o evangelho, porque eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu fui escolhido por Deus, fui chamado por Deus, da mesma forma aqui que o Espírito Santo encheu ali os profetas e falaram: separa Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Né? E ainda hoje eu prego o evangelho nos 4 cantos do Brasil, como dizem os piadistas por aí, né? Prosadores, sem eira nem beira, só com a mala e as roupas dentro, pronto. Vamos pregar o evangelho, que é o que interessa. E Paulo prega o evangelho centrado em Jesus Cristo, na encarnação e na sua ressurreição. Meu Deus, como ninguém hoje tem muita gente pregando a morte de Jesus. Está certo, a morte, o seu sangue purifica todo pecado, mas não temos que falar na ressurreição. Nós temos que falar na encarnação, como João falou, que Paulo era um artista, filósofo e advogado. Ele falou: eu vou logo falar da encarnação, porque João já tinha, né, escrito lá a sua parte, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí Paulo diz: eu sou igual a esses apóstolos, eu vou falar da encarnação, eu vou falar da ressurreição, que eram os assuntos, né, que mais causavam impacto no povo, né? A vida era normal, a crucificação para aqueles lá em Israel era normal, tanto é que naquele dia foi 3 crucificados. Agora, nascer de uma virgem, o verbo se fez carne, era um espanto. A ressurreição, alguém venceu a morte, era espantoso. E então Paulo diz: eu vou tratar desses assuntos para esse povo saber que o meu evangelho é igual ao deles. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo prega aos romanos. Agora, capítulo 1, versículos... nós vamos ver aqui, no capítulo 1, que ele começa unindo a sabedoria e o amor, e traz elogios e ações de graças. Isso é muito importante, né? Paulo, ele foi pregar o evangelho e ele usou a estratégia de trazer a sabedoria. E como ele era bem fundado nesses negócios, como ele era preparado, né? Então ele traz a sabedoria e o amor. É muito importante ter base sólida, pregar o evangelho. Você chega para alguém e diz: aceite Jesus. Aceitar para quê, meu amigo? E eu rejeitei ele aonde? Que negócio é esse? Você tem que saber explicar. Aí traz o amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor tem que ser pregado e também vivido. E Paulo foi apresentando essa pregação dele, estrategicamente apresentando sabedoria, amor, elogios e ações de graça, né? Elogiar, porque muitas vezes um elogio modifica muito a situação. Às vezes tem alguém querendo morder a orelha da gente, né? Mas se a gente chegar lá: calma, irmão, eu vou ser um cara tão bacana, você é uma pessoa maravilhosa, eu não vim aqui para, né, para pegar você aqui de jeito aqui, não. Eu vim para agradecer que você é um cara que sabe mesmo, você é bacana. E a Bíblia diz: como andaram 2 juntos se não tiver de acordo? Então tem que ter elogio até na hora da repreensão, né? Aí Paulo mostra aqui, sendo ele advogado e filósofo, Paulo não tinha vergonha do evangelho. Romanos 1, 16, 17, né?
Eu não me envergonho do Evangelho, né? Porque o Evangelho representa a justiça de Deus, né? Se revela ali a justiça de Deus, né? Ele vai mostrando ali que ele sabe aonde está pisando, né? O conceito principal que ele traz aqui no Evangelho, na carta, é de salvação, né? Sotéria, né? Salvação, que poderia ser salvação das enfermidades, poderia ser salvação do perigo, salvação da corrupção. A salvação das enfermidades nós vemos muitas vezes, né, em Mateus 9, 21, Mateus 8, 25, 14, 30, salvação de perigos, né? Salvação da corrupção, Atos 2 e 40. Então essa referência fala de salvação nesses três sentidos: de enfermidades, salvação de perigo e salvação de corrupção, né? E, enfim, salvação da perdição também, salvação de pecados, Mateus 1, 21, salvação de pecados. Salvação de perdição, Lucas 19, 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ao invés de eu estar apontando o irmão, eu tenho que mostrar que Jesus veio salvar ele. Irmão, você pecou, mas Jesus veio para isso mesmo, para perdoar pecados, né? Então, nós vamos lá mais adiante, mostrando a palavra de Deus, que e vem uma salvação aqui da ira de Deus, Romanos 5 e 9, uma salvação escatológica, Romanos 13 e 1, 1 Coríntios 5 e 5, 2 Timóteo 4 e 18, 1 Pedro 1 e 5, são referências que falam de uma salvação escatológica. Escatológico quer dizer de coisas que vão acontecer durante a grande tribulação, e que aquele que segurar mesmo ali, embora meio assim, salvo como pelo fogo, mas ainda terá lá algum tipo de escape. Eu prefiro fazer parte do arrebatamento, né? A fé é uma crença, né? 1 Coríntios 15 e 17, né? Então nós vemos aqui vários conceitos, né? Que a fé que Paulo mostra é uma crença. A fé significa religião cristã, né? Estas partes são muito importantes para nós, porque muitas vezes alguém quer saber o que é fé, o que a fé pode representar para a pessoa. 1 Coríntios 15, vamos ler essa referência, 15 e 17. Dá uma olhada aqui na palavra de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é bom a vossa fé, e não permaneceis nos vossos pecados. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a fé é uma crença. Temos que crer que Jesus ressuscitou, porque se ele ressuscitou, aí nós já não temos mais pecado, porque cremos nele, né? Esse crer aqui é crer e prosseguir, obedecer, né? Então a fé, às vezes, ela traz uma esperança indestrutível, né? E a fé é uma confiança total e absoluta em Deus, né? E nós observamos aqui o seguinte, que o assunto de Paulo no início da carta é a justificação pela fé. O conceito de justificação, a palavra grega para justificar é dikaion, quer dizer, do grego dikaiu, quer dizer justifico, né? O Novo Testamento ele foi escrito em grego, então de vez em quando você escuta uma palavra em grego por aqui, talvez se você souber mais do que eu, parabéns, que nós estamos aprendendo uns com os outros. E a palavra aqui significa justificação, que é a base da carta, o início da carta de Paulo, falando sobre a justificação pela fé. Dikaios, quer dizer o justo, né? Dikaiosine, a justificação em relação a Deus e o homem, né? Aquela relação cristã, relação entre Deus e o homem, a dikaiosine, nós temos que ser justificados. A palavra de Deus, ela não nos deixa enganados. Romanos fala aqui, capítulo 5, de justificados, pois pela fé temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a justificação em Romanos 5 fala que nós somos justificados, né, ali por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Nós somos justificados mediante a fé por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí nós vamos juntar isso aqui e entender que a fé é uma das partes fortes desta carta que justifica, né? Observamos assim, Romanos traz mais algo interessante a respeito do arrependimento, né, do quebrantamento da lei, né? Romanos 9, 18 a 23, fala de Romanos, vai falar aqui sobre um pessoal que gosta, às vezes, de achar que está justificado, mas que, na verdade, ele precisa dar uma olhadinha na vida dele, se ele não quebrou aqui as regras da lei, né? Romanos 1, 18 a 23, um povo aqui que resolveu querer ser melhor que os outros e falar assim, não, eu sou da lei, né? Mas na verdade, muitas vezes não cumpria a lei, né? E isso trazia a ira de Deus, né? Trazia a ira de Deus. Nós vemos a ira de Deus em Números 16 e 46, em Número 25 e 3. A ira de Deus, muitas vezes, ela traz até destruição, desolação, né? Tem outras referências que mostram que quando o homem quebra uma aliança, porque a lei era uma aliança de Deus com os judeus, mas eles quebravam a lei. Em Jeremias 50, versículo 13, fala sobre essa quebra de aliança. Isaías 13, 9, a ira de Deus vai aparecendo. Isaías 9, 29, Ezequiel 7 e 19, Sofonias 3 e 8, são referências que vão mostrando aqui para nós que existem pessoas que elas quebram a relação com Deus, em que elas precisam entender que a lei não era só para ser escrita, mas era para ser praticada, era para ser vivida. É importante você saber disso, que Sofonias, capítulo de número 3, versículo 8, o Senhor fala aqui assim, esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, para a minha resolução e ajuntar nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e o terror da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Ou seja, fala aqui exatamente que Deus está irado com o povo. Mas irado por quê? Por causa das injustiças. Esse livro de Sofonias vai falar muito, depois nós vamos estudar ele na ocasião certa, da injustiça social, da injustiça entre os príncipes, os sacerdotes e os profetas, levianos, corrompidos, né? E aí a ira de Deus se acendeu. E Paulo fala aqui também que houve quebrantamento da lei ali, os judeus, e por isso a ira de Deus poderia ali agir contra eles, né? E a maior forma de ira de Deus é que quando os judeus rejeitam Jesus, aí Jesus passa para os gentios. E quando Jesus passa para os gentios, diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, já foi ali a ira de Deus determinando, né? Agora vocês vão criar um ciúme, né? Que no desenrolar dessa carta nós vamos entender que há um ciúme muito grande dos judeus de nós que somos gentios. Porque nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por Jesus Cristo. E eles vão ser salvos só depois da grande tribulação, só depois de todos aqueles acontecimentos do Apocalipse,
é que eles vão ser salvos, né? Quando eles disserem bem-aventurado que vem em nome do Senhor, né? Aqui nós vamos ver Romanos 1, 24, 25 fala sobre concupiscência, né? Essa palavra concupiscência, ela veio a se chamar epitomia, né? Essa palavra é um desejo de cobiçar, de fazer tudo aquilo que é proibido, né? Epitomia significa fazer coisas infames e vergonhosas. E Deus entregou aquele povo ali a essa situação, para que eles, na sua concupiscência, eles, nas paixões infames, né, eles destruíssem o seu próprio corpo, a sua própria vida. Então vamos ver aqui que nós temos aqui as coisas que estão em Roma sem controle. Nós vamos ver aqui o que era que estava sem controle, né? Existem aqui alguns dizeres sobre Roma para a gente entender o que estava sem controle lá. Suetônio disse que Tibério falou assim: não passa um dia sem que alguém seja executado, né? Tibério executava gente todo dia lá em Roma, né? Lívio, o historiador, disse não podia aguentar seus maus, nem tinha remédio que curasse Roma. Roma não tinha mais jeito, a ponto do historiador falar essas palavras aqui. Roma não tinha quem curasse a sua doença, não tinha remédio para ela, né? Juvenal, o satírico, escreveu: a terra não produz nada mais do que homens covardes e maus, né? Olhando para Roma, ele falou essas coisas, né? Roma era cheia de homens covardes e maus, né? Autoridades terríveis. Nós vamos ver que Propércio disse aqui: Roma perece vítima do seu orgulho e da sua prosperidade, né? Roma, ela se enriqueceu tanto, ela tinha tanto poder, que as coisas, você vai entender o que esse homem quis dizer aqui, esse Propércio. Alguns dizem que essa idade aqui, esse tempo de Roma, era chamada a idade do suicídio moral. Não havia moral em Roma. Chegou um momento que disseram assim, que as mulheres se divorciavam, casavam para divorciar-se e divorciavam-se para casar-se, para ver a vergonha moral, o desrespeito com o casamento que tinha em Roma, né? Nessa época aqui. Calígula, ele colocou... Tem uma época aqui em Roma que os banheiros públicos tinham água fria e água quente e torneiras de prata, né? Era um luxo, né? Num banheiro público ter essas coisas, até hoje ainda é luxo, né? Agora imagine, Roma estava nessas condições. Então, o dinheiro levou Roma, o poder que eles tinham, a se autodestruir. Eles esbanjavam dinheiro de uma forma que Calígula, ele fez orvalhar a areia do circo com pó de ouro, em vez desse pó de serragem. Você já imaginou quanta soberba, orgulho de usar tudo, a areia do circo, pó de ouro? Meu irmão, isso é uma falta assim de ter o que fazer com o seu próprio dinheiro, né? Tem pessoas aí hoje pegando seu jatinho, subindo, vão almoçar no outro país. Tem pessoas aí agora comprando, fazendo seu passaporte, indo embora por causa da pandemia no Brasil, vou para algum país que não tem pandemia, né? Agora imagine aí o que eu assisti ontem à noite: 24 mil pessoas em São Paulo nas ruas, não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem nada, né? Vive de assistência social, de benefício das prefeituras e de ONGs que se organizam para
fazer alguma coisa por aquelas pessoas. 24 mil pessoas, entendeu? Aí o camarada hoje pega, vai num restaurante lá em qualquer outro país e come lá o seu caviar, aonde é caríssimo a latinha de caviar, 40, 50 mil reais, né? Aonde você vê pessoas bebendo vinho de 5, de 10 mil reais. E uma pessoa senta para uma refeição, dá 10 mil, 15, 20 mil. Uma família de 4 pessoas dá 50, 60 mil. Milionários, bilionários, estourando, explodindo dinheiro para todo lado. E outras pessoas morrem de fome. Isso é injustiça social. Injustiça social. Outro dia eu vi uma reportagem de uma senhora que gastou 70 mil reais numa bolsinha, no lançamento de uma bolsa lá de uma marca original. Absurdo. Aonde tem pessoas que trabalham o mês inteiro para ganhar o salário mínimo. Daria para 70 famílias uma bolsinha. E todo esse dinheiro, na maioria das vezes, nem sei de onde sai, nem quero saber de onde veio, mas muitas vezes é lavagem de dinheiro de coisas podres, coisas sujas, coisas imundas, tráfico de droga, arma, prostituição ilícita em troca de dinheiro em outros países, coisas tremendas, herdeiros de milhões e bilhões que nem sabe de onde surgiam, lavagem, sonegação de impostos, coisas graves que acontecem, crimes fiscais altíssimos, contrabando de muitas mercadorias, e o lucro é feito esse tipo de tolice, comprar bolsas de 20, 30, 50, 100 mil reais, comprar sapatos de 5 mil, de 7 mil, roupas de 10, 15 mil reais, absurdos. E a população, uma grande parte, morrendo de fome. No capítulo 1, versículo 28 ao 32, tem 21 coisas terríveis, que Paulo viu ali em Roma, e que nós vamos ter uma ideia aqui destas coisas, provenientes de uma disposição mental, provavelmente coisas inconvenientes, uma disposição mental reprovável, coisas inconvenientes. Então tem 21 itens aqui que nós vamos ver do capítulo 1, versículo 28 a 32, você pode conferir na sua Bíblia esses itens aí. Uma palavra que vai começar a aparecer aqui é injustiça. A injustiça, eu já comecei a dar uma ideia aqui, A injustiça é adikaia no grego, injustiça. Tudo que for injusto está aqui dentro, A questão da desigualdade social é uma injustiça. Você passa numa casa, tem 4 carros, 5, cada membro da família tem um, e o empregado ainda tem uma disposição. Aí você tem alguém que vai trabalhar, fazer um bico aqui, acolá, anda 30 minutos, 40 de a pé, porque não tem nenhuma passagem de ônibus. Isso é injustiça. É injustiça a pessoa ganhar 40, 50 salários mínimos porque é juiz, porque é médico, 30, 40 salários mínimos, 50, 60 mil, 100 mil reais por mês, e uma pessoa que foi consultar com você, que pagou a consulta de 200, 250, que foi no advogado, pagou 500 reais, 1.000 reais, aí aquela pessoa ganha o quê? Ganha um salário mínimo no mês. Isso é injustiça. É injustiça. É injustiça você ter 10 ternos, 20 ternos que custam 1.000, 2.000, 3.000 reais, e a pessoa está lá andando com uma sandalinha comum, sandália de dedo. O máximo que pode é ir no bazar comprar uma peça de 10, de 20 reais. Então isso é injustiça. Isso é uma forma de injustiça. Injustiça é você colocar um bife para o cachorro, botar lá picanha para o cachorro, colocar lá filé mignon para o cachorro, carne de várias qualidades, e a pessoa comer lá um pãozinho seco, um cuscuz, um arrozinho, feijãozinho com arroz puro lá, o máximo que arranja é uma cartelinha de ovo. Isso é injustiça. Então Deus não se agrada de nada disso. Isso é adikaia, injustiça.
Perversidade, né, do grego ponéria, que significa aqui maldade, malícia. A coisa já é feita com um plano malicioso, né? Um dia eu vi algo muito interessante. Eu até fiquei pensando que a Terra tinha se movido de algum jeito. Calcularam o preço de uma ponte, e o preço dessa ponte, ela dava em torno de 40 milhões. Depois veio outro engenheiro, falou, não, agora dá 80 milhões. E no final da nota desta ponte deu 102 milhões. Quer dizer, a Terra se mexeu? O que foi? Afastou-se assim? Afastou-se? Né? É a teoria da deriva dos continentes? Meu irmão, tem caroço debaixo desse angu. A ponte que foi calculada naturalmente com 40 milhões terminou por 102 milhões. Fique esperto com esse negócio aí. Aí vem um asfalto que geralmente é feito com 22 até 25 centímetros de altura. Você chega lá numa BR qualquer por aí, você vai achar 2, 3 centímetros de altura. O que foi que aconteceu? Será que a Terra engoliu os outros 20 centímetros que sumiu, que veio para fazer aquele asfalto? Fique esperto, irmão. Obras que começaram com 1 bilhão, 2 bilhões, terminam com 5, 8 bilhões. Por quê? Meu irmão, isso é um plano malicioso. Isso é um projeto que já veio para isso mesmo, né? Estão tampando o sol com a peneira, meu irmão. Pega lá e faz uma capinha de pista de 2, 3 centímetros. O projeto é 22, 25 centímetros por engenharia. E aí, meu irmão, nosso dinheiro desce pelo ralo. Isso aí é um projeto malicioso, é injustiça. Vem mais aqui, né? Um dos títulos de Satanás é esse aqui, que corresponde a Orenos, né? É maligno, é um plano maligno. Opôneros, né? Título de Satanás, opôneros, no grego, né? É um plano maligno, é algo que já vem preparado para ser feito assim. Opôneros, né? Plano malicioso, né? Isso acontece dentro das igrejas também, né? Teve um certo obreiro que disse que ia fazer um congresso, ele tirou dinheiro para fazer esse congresso 4 vezes e não fez o congresso. E o dinheiro sumiu. Isso é um plano maligno também, né? Essa palavra aqui, um plano de Satanás. Oponeros, né? Oponeros. É um plano maligno, um plano de Satanás, um plano adversário, né? Eu vi isso muitas vezes acontecer em lugares que pessoas tiraram ofertas, dizendo que é para um pregador, e na verdade o pregador nunca recebe essa oferta. Fica no bolso do pastor, né? Aliás, tem muito pregador passando pelo que se chama trabalho escravo, trabalhando de graça, a ofertona de igrejas cheias, quando ele termina de pregar, fica para o pastor. Tem pessoas colocadas para dirigir igrejas de besta, porque quer ser pastor na marra. Aí o sabidão que está na frente coloca você lá, aí todo o dinheiro, dízimo, oferta e votos vão para o bolso de Deus, e o irmão fica trabalhando de graça. Isso, além de ser crime, isso aí se chama um crime de trabalho escravo, né? Na lei do nosso país é crime, trabalhar de graça. Na lei brasileira, toda pessoa colocada para trabalhar por mês, ela tem direito no mínimo a um salário mínimo e tem que pagar o Instituto Nacional de Previdência Social, né? Isso aí é grave, isso aí está na lei brasileira. Então, e aí surge também algo muito grave, que é a tortura psicológica, né? Fala assim, se você não trabalhar de graça, eu boto outro no seu lugar. Tortura psicológica, também é crime, né? Fala assim, se você não fizer a obra de Deus que eu estou te mandando, você vai ficar na cama, no leito do hospital. É tortura psicológica, é crime. É ameaça. Está imprensando você, obrigando você a fazer o que Deus não mandou você fazer e quer que você faça de graça para Ele, né? É um crime atrás do outro. A Bíblia diz que um abismo não chama outro abismo, né? Tortura psicológica e crime de trabalho escravo. Eu não tenho papo na língua não, eu sou ligado no céu. Tá ligado na terra, tá ligado no céu, né? Então os bichão grandão, os pastores de papel, eu não sou de papel, eu sou de carne e osso. E tem um espírito que Deus soprou na minha narina, ruach.
Né? E também não sou bobo, né? Sou bobo coisa nenhuma. Eu estudei aqui para aprender a palavra de Deus. Hoje eu dou aula a qualquer um desses légua por aí. Não tenho medo de nada. Estudei um curso teológico para fins religiosos no nível de mestrado. Então, quem vem com o negócio de segundo grau, bacharel, vai sofrer na minha unha, porque eu tenho base suficiente para enfrentar qualquer um desses gigantes. Mestre em teologia. Eu só bato seguro. Tem outros crimes aqui acontecendo, outras coisas acontecendo lá em Roma. Chama-se aqui avareza. No grego, pleonexia. Significa ter mais, amar as posses. Avareza, né? Avareza, ter mais. Amar as posses, amar as coisas materiais. A pessoa que é avarenta, ela sempre quer ter mais algum dinheiro. Ela tem um salário mínimo, ela fala, eu tenho que ter 2. Ela tem 2 salários mínimos, ela fala, eu tenho que fazer mais um curso para ganhar 4 salários. Ela tem 4 salários mínimos, ela fala, eu tenho que arranjar 2 empregos para ganhar 8. Né? E assim ela é avarenta, ela só corre atrás de coisas, de bens materiais, ela é apaixonada por aquilo. Tem uma palavra aqui chamada de maldade, Káquia, né? Um cactus critis é um juiz desprovido de conhecimento legal. Essa palavra Káquia é o vício, né, que leva a pessoa essencialmente a se afundar. É um vício que leva você a fazer alguma coisa. É um vício levando você a outro vício. No entendimento dos gregos, kakia. É um vício que você já tem, que leva você a praticar outros vícios. Cacos é o homem que se inclina, né, sempre às coisas piores, né? Ele está praticando sempre uma coisa pior do que a outra. Hoje ele fumou um cigarro, aí fala, esse aqui é muito fraco, amanhã eu vou fumar maconha. Aí fala, eu fumei maconha, amanhã eu vou fumar uma pedra de crack. Eu fumei só uma hoje, amanhã eu vou ter 2 pedras de crack. E assim é um mal que vai destruindo ele, levando ele a uma coisa pior, né? A inveja, no grego, fetinós, quer dizer fitonos. Fitonos significa fraqueza, né? Fitonos, fraqueza. No grego, hebraico, kiná, né? É a insuficiência, né? É uma insuficiência. Emoção tortuosa e retorcida, né? Quando a pessoa ela entra por esse caminho da inveja, ela tem emoções tortuosas e retorcidas. A inveja é alguém que vê você fazendo algo muito bom, perfeito, ela fala, eu quero para mim, eu tenho que fazer isso aqui, é uma emoção dentro dela. É distorcida, né? É retorcida. A pessoa fala assim, fulano prega, eu tenho que pregar melhor que ele. Quem vai pregar amanhã é o irmão fulano. Não, quem tem que pregar é eu, pastor, é eu. Pastor, fulano canta. Não, quem vai cantar é eu. Eu sei cantar melhor. Então, é a inveja, uma emoção retorcida, né? E assim tá cheio de gente aí. Eu sou pastor, eu sou melhor do que fulano. O meu campo é melhor do que o fulano. Eu tenho mais autoridade, eu tenho mais poder, eu sou o cara. É uma inveja. Eu sou mais do que fulano. É inveja. O irmão pregou lá em fulano e tal, Deus deu uma opinião. Não, eu faço melhor, eu sou o cara. Não. Isso aí é inveja. Essa aí é inveja, né? É kiná no hebraico e fitonos no grego, né? Fitonos. Vamos ver aqui. Tem uma palavra aqui chamada de homicídio, né? Do grego fonos. É uma luta. É mais uma palavra, luta, do grego eres, que significa contenção, nascida da inveja. Eres aqui é uma contenção da inveja, né? A pessoa fica lutando, mas é uma luta para vencer o outro.
Não é uma luta digna para ele ser feliz, para ele viver melhor, não. É uma luta para ser melhor do que alguém. É uma competição. Aí vem aqui a palavra engano, né? Engano, dolos, né? O verbo dolum é uma falsificação, é uma adulteração, né? Esse engano é muito usado em questão de mercadoria, né? Eu já citei em outros vídeos por aí a questão do leite, né? Que o camarada tem um leite para vender, aí está com 10 litros de leite, mas tem 12 clientes. Cada um quer 1 litro, então ele joga água dentro do leite. Isso é adulteração. Essa palavra adulteração aqui faz parte deste crime miserável, né? A falsificação do leite aqui é dolos, no grego. Está na palavra de Deus, né? Deus não aceita esse engano. Paulo vai falando aqui aos irmãos que estão lá em Roma, que ele não aceita esse engano dentro da igreja. Imagina aí, né? Que agora o negócio arrochou, porque a Bíblia, ela nos ensina a viver. Então a palavra aqui, né, de Deus para nós, o Espírito que dá a todos o pior sentido das coisas. Kakoeteia significa inclinação natural a fazer o mal. Né? Existe aí pessoas aqui com esse mal aqui. Né? Kakoeteia. Kakoeteia quer dizer uma inclinação natural para fazer o mal. Você está dizendo a alguém não fazer e ele vai lá e faz, continua fazendo. Você fala assim, fulano, você vai se prejudicar. E a pessoa, eu faço, eu quero fazer, pronto. E você vai, não tem mais força para lutar, porque a opinião é pessoal. A pessoa tem a inclinação natural para fazer. Você é repreendido 1, 2, 3 vezes e continua fazendo. Né? Já viu falar na justiça de réu, do criminoso reincidente? Né? Tem um réu primário e tem um reincidente. É o que fez e continuou fazendo. Né? Então essa pessoa é kakoeteia, quer dizer, inclinação natural a fazer o mal. Murmuradores e caluniadores, pistiperistes. Aqui nós vamos ver o significado dessa palavra, que é muito importante para nós, né? Catalalos provém de uma pessoa que tem a língua inflamante, né? Catalalos é o caluniador, é uma língua inflamante. Tudo que ele diz, ele vai ofender alguém. Já viu falar naquela pessoa que fica na esquina pegando conversa de todo mundo? Aí ela pega ali para ofender os outros, né? Vai lá fazer uma fofoquinha. A língua dele é preparada para inflamar os outros, né? E mesmo que ela não tenha uma fofoca, mas toda vez que você fala com ela, ela solta aquela palavra que corta você por dentro. Uma língua inflamadora. Você está falando com ela uma coisa boa e ela já vem soltando, né? Vem com um monte de pedras na mão, como dizem por aí. Pois esse aqui é o catalalos, a pessoa que ela tem a língua inflamante, né? O pistirristes é o murmurador, né? Esse aqui é a pessoa maliciosa que fica ouvindo e fica murmurando aos ouvidos dos outros, né? Pistirristes. A pessoa fica murmurando. Já viu que em algumas repartições tem alguém falando um projeto, um plano, dando uma ideia e fica 2 cochichando lá atrás? É murmurador no ouvido, né? Esse aqui é o pistirristes, no grego bíblico, que a pessoa tem um costume miserável de ficar 2 lá atrás, cochichando no ouvido contra aquela situação que está sendo planejada. É murmurador, né? Murmuradores maliciosos, aborrecedores de Deus, teostitiges,
Teos homem que odeia a Deus, né? Que sabe que o que está desafiando a Deus, né? É o caso dos ateus, né? O ateu, ele desafia Deus, ele diz que não existe Deus. O homem que diz que não existe Deus, ele está aborrecendo a Deus, literalmente desafiando a Deus, né? Teostigés é a escrita, né? E os injuriosos, ibrestes. Ibres significa para os gregos o vício que leva à destruição na mão dos deuses, né? Essa pessoa injuriosa, íbrites, né? Muitas pessoas estão sendo destruídas por Deus, porque você lembra lá do mundo de Noé, que Deus destruiu com o dilúvio? Lembra de Sodoma e Gomorra, né? Foi tudo gente que foi destruída por Deus, mas os injuriosos também são destruídos por Deus. Os injuriosos, né? Eles são destruídos por Deus, como muita gente já foi destruída por Deus. Lá no caso de Moisés, ali, Miriam, no caso de Moisés e Corão, Datão, Abirão, foram destruídos, literalmente, né? Você vê, houve destruições anteriores que não tinham muito a ver com injúria, mas quando foi ali aquele negócio de Corão, Datão e Abirão, é muito injurioso o que aparece ali, né? No caso do dilúvio, foi o pecado geral. No caso de Sodoma e Gomorra, foi a prostituição geral, generalizada. E foram destruídos, mas não tem muito a ver com injúria, porque a injúria tem mais a ver aqui no caso de Moisés, Corão, Datão e Abirão, né? Isso aqui, pessoas que se levantaram assim, com mentiras, com calúnias, com disputas que tornaram necessário que Deus abriu a terra e engoliu eles, né? São os injuriosos, homens que desafiam a Deus, né? Que desenfreadamente são cruéis e insultantes. Esses injuriosos são cruéis e insultantes, né? Pessoas que ficam lançando insulto, né? O Golias, ele lançou os seus insultos lá ao povo de Israel e morreu pelas mãos de Davi com uma pedra só, né? Os soberbos, né? Hiperferefanos. Vamos falar de novo aqui. Soberbo. Hiperefanos. Vamos pegar aqui a linha do entendimento. A pessoa soberba. Hiperefanos. Mais simples, né? Hiperefanos. Corrigindo aí. Hiperefanos. Uma pessoa soberba, né? Hiperefanos. Geralmente são pessoas arrogantes, né? Fala muito na Bíblia, Tiago 4, 6, 1 Pedro 5 e 5, né? Provérbio, acho que é 15, 25 também fala sobre os soberbos, né? Soberbo é a pessoa que é arrogante, né? Eu vi uma pessoa que era muito arrogante. Na época que entrou o real, o supermercado dessa pessoa ganhava 32 mil por mês. Hoje, ele é simplesmente funcionário público ganhando 2 salários mínimos para sobreviver. 1,5 salário, 2, por aí, não passa disso, entendeu? Então, uma pessoa hiperefanos, uma pessoa soberba, Pradai, Gandalacheba, hiperefanos, pessoa soberba, e com H, né? HY, hiperefanos, soberbo. E como tem gente soberbo, né? Pessoas arrogantes no mundo de um modo geral. Então, meu irmão, nós vamos ver aqui mais algumas palavras que estão dentro do contexto bíblico para nós entendermos o que Deus está falando por nós, né? Teofresto, escritor grego, diz que a soberba é a cúpula de todos os pecados, né? Hiperefania seria o desprezo de todos, menos de si mesmo, né?
Exatamente como eu falei que tinha uma pessoa que eu conheci que era assim. Ele desprezava todo mundo, né? Só ele que era o cara. Isso aqui é hiperefania, né? Hiperefanos. Significa soberbo, arrogante, né? A pessoa altivo é alazon, né? Do grego, aquele que anda errante, né? Alazoneia é o espírito que pretende ter o que não tem, né? É o tipo de homem presunçoso, né? E estirado, né? Teofrasto. Já pensou que tem alguém que diz assim, eu vou para tal lugar, eu vou comprar um objeto bem caro. Aí a pessoa não tem dinheiro, mas ela quer aquele objeto e ela faz de tudo para conseguir. É muito estirado para apresentar para os outros, né? Principalmente o jovem fala assim, eu vou comprar um tênis de marca de 300 pau, de 500, né? Para mostrar para a menina que eu tô bem, né? Tô bem na finta. Eu vou comprar uma camisa de marca aí, 250, 300. Vou comprar uma bermuda de marca para mostrar que eu tô valendo. Só que aí não paga, né? Então essa pessoa, ela não tá legal. A palavra para ela aqui é essa aqui, alazoneia. É a pessoa presunçosa. Ela faz um plano de conquistar alguma coisa, conquistar alguém, e se estira, se lança sobre aquilo, mas não tem condições de cobrir aquelas despesas, que ele não está capacitado para aquilo, né? É uma pessoa altiva demais. Inventores de males, essa palavra aqui, Efeuretes cacum, Eufrete cacus, é o homem que cansou de fazer um pecado comum, né? E quer fazer um pecado maior, um pecado cada vez maior, né? Inventores de males, Efeuretes cacum, Efeuretes cacum. Deixei de fazer um pecado pequeno, eu cansei, quero fazer um pecado maior, né? Pecado maior. Nós vemos muito aí no mundo da droga, da prostituição, do homossexualismo, os pecados cada vez maior, na área da idolatria, feitiçaria, pecados cada vez maiores, no mundo da corrupção política, pecados cada vez maiores, né? Isso aí é Efeuretes cacum, Efeuretes cacum, Efeuretes cacum. É um pecado cada vez maior. É alguém que quer fazer uma coisa cada vez pior, né? E nós vamos ver aqui que tem uns que eram desobedientes a pais e mães, na leitura do texto do capítulo 1. E a lei dizia, honra o teu pai e a tua mãe para que tenham longos dias de vida sobre a terra, né? Até para você ter vida era preciso honrar pai e mãe. Mas na igreja em Roma, tinha um grupo de pessoas que não honravam mais o seu pai e a sua mãe, né? Tinha lá também os nécios, né? Do grego asinetos, quer dizer homem tolo, né? Incapaz de aprender a lição da experiência, né? É quando a pessoa ela fez uma coisa errada, ela não sabia, né? Ela não sabia, mas caiu numa esparrela. E daqui a pouco ela resolve fazer tudo de novo. Mas ela faz agora praticamente assim como fosse consciente. Ela não aprendeu com a experiência que aquilo vai dar errado, né? É nécio. Asinetos, no grego, asinetos. Aí tem aqui as pessoas desleais, né? Asinetetos, né? Pessoas que não são confiáveis. Asinetetos, pessoas que não são confiáveis, né? Uma vez eu vi um líder político de uma determinada cidade dizer assim: eu tenho necessidade de colocar uma pessoa para ser presidente da Câmara, mas eu não tenho coragem de botar o fulano nem o cicrano porque eles não têm confiança. Imagina aí a que ponto chegou. Um político achar que o seu próprio companheiro não tinha confiança de ser presidente da Câmara porque não era confiável, né? Era assintetos.
Assintetos. Assintetos, pessoas sem confiança, pessoa que não merece confiança. Até dentro da igreja, né? Uma vez um pastor colocou uma moça para contar o dinheiro lá da igreja, uma igreja que mexe com muito dinheiro, todo mundo sabe qual é. E ela foi pega tirando o dinheiro dos envelopes, botando no bolso. É uma pessoa sem confiança, né? Aí vem a ser assintetos, né? Assintetos, uma pessoa sem confiança. Depois eles me testaram, eles jogaram um monte de dinheiro no escritório e foram embora e disseram, varre aí o escritório, né? Se fazendo de bobo. E eu vim com muitos dias de jejum e oração, e eu fui lá, juntei o dinheiro, juntei moeda, botei nos potinhos, enchi um negócio, uma daquelas alforjes dele lá de dinheiro, e tudo que estava no chão. E quando eu terminei, chamei eles de volta. Aí eles estavam me assistindo pela câmera, né? Eu nem sabia que tinha câmera lá. Eles falaram, parabéns, você já serve para ser o nosso segundo aqui no ministério. Essa questão de assintetos é muito sério. Essa questão de ter confiança é muito sério. Nem toda hora, nem todo momento a gente encontra pessoas com a capacidade de confiar. Projeto, dinheiro, filhos. Tem pessoas que não têm confiança de colocar nem um certo cidadão de alguma idade, colocar uma adolescente ou outra mulher na companhia dele, porque vai gerar problema ali com eles, né? Não tem confiança, não tem respeito. Aí vem aqui os sem afeto natural, né? Astorgos, né? Astorgue. É o termo grego para referir-se a amor familiar. E tem as pessoas aqui, né? Sem amor, sem afeto natural. Sem amor a pai e mãe, sem amor a irmão, sem amor a ninguém. Isso aqui é astorgue, né? A pessoa sem nenhum afeto natural. Então vamos lá, vamos ver se você cria amor pela sua família, né? Paulo diz em outra parte que diz que aqueles que não amam a sua família é pior do que o incrédulo, né? Então a Bíblia diz que devemos amar pai e mãe. Em todas as questões, geralmente a família é prioridade, né? Tem os implacáveis, Anelimon, quer dizer, o escravo podia ser morto pelo dono, pois não tinha valor, era como se fosse uma coisa, né? São os implacáveis. Já pensou que tem gente aí que está morto porque seu pastor matou o seu ministério, matou o seu chamado? Já pensou que na sua empresa tem alguém pisando na sua cabeça para você não subir? Não, daqui você não passa, daqui você não passa. É uma pessoa implacável que ele mata, ele acaba, ele destrói o seu plano de vida, plano de carreira, projeto. Ele só bota você para trás. Ele luta para que você não chegue em lugar nenhum, né? Passou uma ideia aí de um determinado grande ministério que na cidade da gente passou mais de 40 anos que não tinha uma pessoa consagrada. Não, era só os gigantes, era só os monstros maliciosos. Aqui é eu e é nós, e porque é só nós. E passou gente boa que orava, jejumava, lia a Bíblia, não perdia culto, doutrina, não perdia escola bíblica, não perdia nada e nunca foi consagrado. É um cargo mais alto, nunca foi ungido a presbítero, a pastor, a evangelista, a ministro, porque os monstros da convenção quiseram só para eles e para a sua família. Enquanto eles não consagravam os irmãos do interior, eles pegavam e puxavam com um bolo de dinheiro dos dízimos e das ofertas, os seus filhos para dentro das escolas teológicas, e prepararam eles e botaram nas maiores cidades regionais, ganhando um montão de dinheiro. Mentes criminosas durante quase 40 anos. E eu não tenho medo de falar, não. Eu falo a verdade. Doa quem doer. E as pessoas boas ficaram no banco. Pessoas que
tinham muito caráter, muito respeito, muita unção, envolvidos na Bíblia, envolvidos na obra de Deus, pessoas que construíram templos. Eu conheço alguém que construiu 3 templos e uma igreja pastoral e nunca foi consagrado. Homem de Deus, homem de caráter, homem de respeito. E sabe o que acontece? Não é pecado ser consagrado, não. Isso aí é desdrobo seu. Aí colocou um monte de gente da família dele que destruiu a igreja. Colocou o cunhado, o sobrinho, colocou o irmão, colocou o fulano, o cicrano, colocou as pechadas, colocou gente dentro do governo, gente que tinha 3, 4 estrelas nos ombros, militares, colocou pessoas de dentro da mídia, nos mais altos cargos e nas melhores igrejas do estado. E o que aconteceu? Destruíram a obra do Senhor. A igreja está morta. Desperta dentre os mortos, né? As pessoas vão morar no céu sem a sua consagração, mas você que fez tudo isso está correndo risco de ir para o inferno. Então aqui estão os implacáveis, que são os últimos, né? E nós vemos aqui que o homem sem Deus, ele não é nada, ele não tem valor, tanto faz viver como morrer, né? Então encerramos o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Fizemos aqui a introdução e o capítulo 1. A partir daqui você vai acompanhar comigo para receber a bênção de Deus, esta epístola. Na próxima oportunidade eu vou trazer os capítulos 2 a seguir. E nós vamos falar de Deus, vamos falar a verdade, né? A capa de muitos fariseus vai cair, né? A capa de muitos fariseus está caindo aí. Eu não preciso de papel, eu preciso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles trazem os santos anjos que ministram a favor dos que herdam a salvação. Eu preciso dessa galera aí, ó. E do resto, se tiver comigo, parabéns. Se não tiver comigo, vai se converter. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está comigo, eu oro pela tua bênção espiritual, financeira, sentimental, e para você aprender a palavra de Deus comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está essa pessoa, que o Senhor dê o entendimento, Senhor, que a mente dela seja cativa a este estudo, a este ensinamento, a palavra da verdade, fiel e verdadeira. Deus, eu profetizo a bênção na vida daqueles que vão estar ouvindo a tua voz por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.